Esse mês estamos trabalhando com essa série aqui, série Sprint. Acelere no propósito antes que o tempo passe ou acabe. Irmãos, eu penso que este mês nós estamos tendo uma grande oportunidade. Amém? O pastor acabou de falar aqui sobre oportunidade. Que oportunidade, pastor? Oportunidade de correr, de acelerar, de dar um sprint rumo ao propósito de Deus. Amém? Como é ruim, como é perigoso você estar na corrida, mas sem propósito, distraído nela, envolvido com outras coisas não importantes, nela. Isso é muito perigoso. Então nós estamos numa corrida, precisamos estar focados, intensos e prontos para acelerarmos, para darmos esse sprint neste momento que estamos vivendo, que é o momento dos últimos dias. Falamos na primeira palavra, domingo passado, sobre isso, Eu quero puxar aqui uma linha de raciocínio, para você que não veio domingo passado, entender o que a gente vai falar hoje, entender o propósito da série, do tema, e depois eu entro no nosso assunto de hoje, ok? Mas o tema da palavra hoje é o mesmo de domingo passado, intensificando as forças no fim da corrida. Só que hoje eu vou focar em outra área, diferente da primeira ministração, ok? Então o tema é o mesmo, intensificando as forças ou acelerando, no fim da corrida, no final do percurso. Cientes da aproximação do fim, dos sinais de aproximação do fim, eu falei disso no domingo passado, nós constatamos que estamos, de fato, vendo a linha de chegada, percebendo a linha de chegada. Aqui, nós estamos vendo ela, estamos de olho na linha que nós vamos cruzar no grande dia do Senhor. Já estamos nesse tempo, nós constatamos isso, falamos de muitos sinais no domingo passado. Então nós não podemos perder esse time, este momento oportuno de Deus para acelerarmos em tantas áreas da nossa vida cristã. Esse é o tempo oportuno. O pastor ministrou aqui no mês de maio, acho que eu falei um pouco sobre isso, aprofundamos sobre essa questão do tempo oportuno. Isso é muito sério. Tem muitas pessoas que perdem o tempo de Deus. Pastor, quando que é o tempo oportuno? Quando que eu percebo o tempo oportuno de Deus na minha vida? Quando Ele fala com você, quando Ele toca o seu coração, quando Ele abre os seus olhos espirituais. Esse é o tempo oportuno de Deus. E o que Deus espera quando nós percebemos esse time, esse tempo certo de fazer a coisa? Ele espera uma reação nossa. Ele espera uma postura positiva, uma postura de abertura para o que Ele tem para nós. Então, nós estamos nesse tempo da aceleração, o tempo do sprint. Se você perder esse momento, pode ser que amanhã você se arrependa e não tenha mais outra oportunidade. Coisa não é brincadeira. E eu falei lá na época, em maio, quando eu ministrei essa série, algumas consequências de quem perde esse tempo. Olha o que acontece, o que pode acontecer. Você pode colher aquilo que você não gostaria de colher. Se você perder o tempo final, o tempo da aceleração, o tempo do sprint, isso pode acontecer, você colher aquilo que você não deseja. Coisas negativas. Ou também pode acontecer de você deixar de colher o que Deus já tem determinado para você de bênçãos. Tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, talvez você não esteja experimentando, porque está faltando essa postura de aceleração, esse sprint agora, neste momento final. Deus está esperando uma resposta sua. A gente já falamos isso aqui muitas vezes, Deus não age, irmãos, Deus reage. Muito legal essa frase, ensina muito para a gente. Por que Deus não age e Ele reage? Porque primeiro Ele espera uma postura minha e sua, para depois então Ele entrar em ação. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Pode acontecer também, talvez você ser pego pelo desânimo. Desânimo é um mal terrível, o diabo tem usado tanto essa arma dentro da igreja para impedir as pessoas de continuarem na corrida, estarem focados na corrida, acelerarem na corrida. Estão desanimados, estão na corrida, mas estão fora daquilo que Deus projetou para eles nessa corrida. Então é perigoso você perder esse tempo. E eu reafirmo, vou falar muito isso aqui, nós estamos no tempo da aceleração. Nós estamos nesse tempo aqui, é o momento de você fazer a mesma careta que aquele corredor está fazendo ali, jogar os braços para trás, estufar o peito e pisar no acelerador.
em tantas áreas na minha vida, na sua vida, para que você veja os planos de Deus se cumprir em todas as áreas da sua vida. Amém? Falamos também no domingo passado que se chegarmos de forma errada no final da corrida, nós vamos sofrer algum tipo de dano. A Bíblia não especifica o que é isso, mas eu falei para a igreja que sofrer dano não é coisa boa, coisa ruim. Então Deus tem para aqueles que vão chegar como vencedores, Ele tem recompensas, coisas boas. A Bíblia também não especifica o que seriam essas recompensas. O galardão, a honra, as posições, não está claro isso aqui. Mas, meu irmão, eu te digo com certeza, é coisa boa. É coisa que você vai receber e se regozijar. Mas a Bíblia fala que aqueles que chegarem no final sem estarem nessa posição, nesse status de vencedor, eles vão sofrer dano. Então eu não quero isso para a minha vida, eu tenho certeza que você também não quer. Por isso precisamos acelerar em tempo oportuno, enquanto há tempo. É agora o tempo. O diabo, irmãos, ele já deu o sprint dele. O diabo já deu o sprint para matar, roubar e destruir. O diabo não está brincando de ser diabo. O diabo está trabalhando intensamente, fazendo hora extra para destruir a vida, especialmente daqueles que estão na corrida. Porque quem está lá fora, ele não está tão preocupado. Ele está preocupado com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão dispostos a acelerar rumo ao propósito. O diabo já deu o sprint dele para tentar te tirar da corrida, te desanimar, te fazer parar, te fazer olhar para trás, te distrair nesta corrida da fé, da vida cristã. O diabo já deu o sprint dele, agora somos nós. Nós que precisamos acordar em tempo oportuno e dar esse sprint, ok? Essa estratégia do sprint, eu não sei se no domingo passado eu destaquei isso, eu quero destacar hoje. Essa estratégia do sprint, que é essa corrida mais acelerada, mais intensa no final do percurso, nos últimos 1.000, 1.500 metros, é assim que os maratonistas fazem. Eles intensificam, irmão Mauro, a hora que eles estão vendo que está chegando na linha. Essa estratégia é para você fazer, usar ela em áreas específicas da sua vida. Talvez não precise de usá-la em todas as áreas. Pastor, quais áreas? As áreas que ainda Deus não conseguiu trabalhar nas nossas vidas. Nós temos áreas ainda duras, resistentes, que Deus ainda não entrou, que Deus ainda não mexeu. Temos, irmãos, temos. Todos nós temos. Se você parar para pensar e for sincero com você, você vai perceber que você tem dentro de você aí, no seu coração, na sua alma, quartos escuros, trancados, que Deus ainda não entrou. Pastor, por que Ele não entra? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todo lugar, Ele está dentro de mim. Ele só entra se nós permitirmos. Ele só entra se eu abrir, Edmo, para Ele entrar e trabalhar e fazer o que Ele quer. Então você conhece gente dentro da igreja, assim como eu sei disso, que tem anos e anos de vida cristã, de fé cristã, e até hoje tem comportamentos de pessoas do mundo. Você conhece gente assim? Todos nós. Talvez está sentado do seu lado. Você conhece pessoas que têm muito tempo de fé, é uma bênção, homem e mulher de Deus, mas tem áreas que ele não gosta nem de falar. Então, o sprint, essa intensidade especial no fim do percurso, é para estas áreas. É para eu e você fazermos essa autoavaliação. Gente, que área da minha vida eu preciso correr atrás do prejuízo? Ainda está falho, ainda está fora do padrão da Bíblia. Eu ainda estou envergonhando o Evangelho, Deus, eu tenho vergonha até de mim mesmo, quando eu paro para refletir e perceber que isso acontece comigo, que eu faço isso, que eu tenho essa postura, esse comportamento. Todos nós precisamos fazer essa autoavaliação para podermos discernir aonde que eu tenho que acelerar, para me chegar no final como Ele deseja que eu chegue. Então são algumas questões, e a primeira área que eu falei domingo passado foi a questão do relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Por que essa tem que ser a primeira? Porque nenhuma outra área, nenhuma das outras áreas, em nenhuma delas, você vai conseguir acelerar, dar um sprint, se primeiro você não der nesta. Ela é a base, relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Se você não tem isso resolvido, se isso não está acontecendo de maneira correta,
você não está sendo alimentado por Ele, por causa desse relacionamento, como é que você vai dar um sprint nas outras áreas? Na que eu vou falar hoje, por exemplo. Na que eu vou falar domingo que vem. Não tem jeito, a primeira área é essa, relacionamento, comunhão com Deus. Aí eu falei num pacote de coisas, um monte de coisa que você precisa fazer. Você precisa de fazer, porque isso se traduz em um relacionamento efetivo com Deus. Tem que fazer, falamos de oração, leitura bíblica, vai me ajudando a lembrar aí, o básico do básico. Girlane falou? Congregar, exatamente, congregar, fazer parte de uma igreja, de uma célula, estar vivendo a comunhão do corpo, ser pastoreado, falamos muito disso. Tudo isso são comportamentos de quem tem relacionamento com Deus. Irmãos, é possível uma pessoa andar com Deus sem ter relacionamento com Ele? O que vocês acham? Sim ou não? É possível. É possível. Judas andou com Jesus. Judas tinha relacionamento com Jesus? Tinha intimidade com Jesus? Judas tinha abertura para conexão com Jesus? Sim ou não? Não. Judas não tinha. Tanto é que no final ele traiu. Ele vivia, ele andava com Jesus, ele participava da comida, da refeição, estava junto com os discípulos, falava que era amigo, que era discípulo, participava das festas, estava junto com Jesus, pegava na mão, falava conta comigo, mas o coração dele era o contrário. Era um cara fingido, era um cara hipócrita, era um cara que era só casca. Andou com Jesus, conheceu Jesus, viu Jesus fazer os milagres. Teve experiências com Jesus, é claro, se aproximou de Jesus, mas ele era alimentado por este relacionamento com Jesus? Não, não era. Por isso que terminou no fim que terminou. Frustrado, decepcionado, como traidor. Então é possível você estar na igreja, é possível você achar que está tendo um relacionamento com Deus, mas não está de maneira eficaz, efetiva, correta, intensa. Porque quem tem relacionamento com Deus, ele é alimentado por isso, ele é sustentado. Então, domingo passado eu falei disso, é a primeira área que eu e você precisamos de acelerar. Acelera, meu irmão, o tempo é agora, está no fim da corrida, não tem tempo de brincar não, não olha para o lado não distrai. Se tem alguma coisa disso aqui que a gente falou no domingo passado que você ainda não vive, não faz, eu te dou um conselho de pastor, de amigo, corre atrás enquanto é tempo. Leia a Bíblia igual você nunca leu na sua vida. Ore igual você nunca orou na sua vida. Decida congregar de verdade. Decida se encaixar numa célula o quanto antes. Decida ser pastoreado para ontem. Não brinque com isso, o tempo do sprint é agora, nesta área tão importante que tem que ser a primeira, porque senão nós não conseguimos dar o sprint nas outras. Agora hoje eu quero mostrar uma outra área que eu e você precisamos acelerar, dar um sprint, urgente. Qual área? Anota aí, família, criação de filhos, vida conjugal. Envolve esses 3 assuntos aqui. Mas sobre vida familiar, casamento, criação dos filhos, relacionamento com pais e filhos, tudo. Essa é a área que nós vamos falar hoje e que eu creio que todos nós precisamos acelerar e acelerar fundo, pisar fundo no acelerador. Não podemos brincar não. Pergunto para a igreja, olha para cá. Do que adianta estar bem em tudo, ter sucesso em todas as áreas, estar bem com todos, e não estar bem em casa ou com os de casa? Vale a pena? Você tem sucesso em tudo, está tudo caminhando bem na sua vida, área profissional, vida financeira, os relacionamentos, está tudo, você está em paz, mas dentro da sua casa a coisa não está legal, está faltando algo lá dentro da célula principal. Você como pai, como mãe, tem algo que está faltando ainda para você. Você como marido, como esposa, tem algo que está faltando. E você sabe disso, Deus fala com você. Deus está falando com você hoje, aqui, agora. Então adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa, perder a minha família? Não. A família é a célula principal.
Sua família é o seu maior tesouro. Sua família é o seu maior patrimônio. Sua família é o lugar onde Deus mais usa para te tratar, para te aperfeiçoar. Então o nosso foco com relação a esse sprint, a aceleração que precisamos de dar agora no tempo do fim, é aqui, ó. É com os meus mais íntimos, é com os meus próximos mais próximos. É o de dentro da sua casa. Como está a relação lá? Como está o clima lá? Como que está o ambiente lá? O ensino bíblico é 1 Timóteo 5,8. Vamos ler esse texto aqui? Só vou ler esses dois aqui, eu acho. 1 Timóteo 5,8. Primeira Timóteo 5,8. Quem achou, diga amém. Tem folhinha mexendo ainda? Abre aí, vamos abrir todos para a gente acompanhar junto esse aqui. Você vê o que a Bíblia fala a respeito disso, o que Deus está falando para nós nesta manhã. 1 Coríntios 5,8, posso ler? 1 Timóteo, perdão, 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha o que a Bíblia diz, olha o que Deus fala. Olha como Deus é forte, mostrando o resultado desse erro aqui tão grave. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, sua família, ele tem negado a fé. E ele é pior do que aquele que está lá fora, está lá no mundo. É o que a Bíblia está dizendo. É o padrão de Deus para nós. Primeiro cuidado, a minha maior força, a minha maior energia, a minha maior atenção, a minha maior dedicação tem que ser com os da minha casa, da minha família. Está aqui. 1 Timóteo 3. Não precisa de ler, você só vai pegar um trechinho aqui. Está aí no mesmo livro que você está aí, capítulo 3, versículo 5. Lá Paulo está falando de alguns requisitos para o líder, né, dentro da casa de Deus. Aí ele fala assim, ó, primeiro tem que governar bem a própria casa. Então você quer governar na casa de Deus? Quer trabalhar na casa de Deus? Quer servir na casa de Deus? Quer servir na obra? Quer envolver na obra? Primeiro você tem que fazer tudo isso dentro da sua casa. Será, irmãos? Pergunto para nós nessa manhã, será que essa não é uma área em que alguém aqui hoje precisa acelerar urgentemente? Será que não? Será que essa não é uma área em que você está infeliz, talvez, insatisfeito, preocupado, ansioso? Isso tem tirado a sua paz, porque você sabe que está fora do padrão de Deus? E Deus não projetou isso para você? Não projetou. Deus projetou uma família abençoada, feliz, satisfeita, homem cumprindo o seu papel, mulher cumprindo o seu papel, filhos honrando pais. Os pais ensinando os filhos o caminho do Senhor, é isso que Deus projetou. Matrimônio é um lugar de paz, de bênção, de alegria, de refrigério, o lar. Seu lar tem que ser assim, porque é o propósito de Deus. Eu peguei uma estatística aqui triste, fiquei preocupado. Inclusive eu li ela na reunião dos homens, na primeira desse ano. Só para os homens. E aqui ele está falando para os homens. Homens, abra os seus ouvidos espirituais. Estudos mostram que cada 10 homens, em média, na igreja, crentes, estamos falando do homem crente, convertido, 9 terão filhos que abandonarão a igreja. De 10, 9 terão filhos que abandonarão a igreja. Está aqui, olha que coisa terrível. Falando de crentes. Então o cara falhou como sacerdote do lar. Falhou como cabeça lá, como líder dentro da casa dele. 8 não encontrarão satisfação em sua vida profissional. Ou seja, falhou na escolha da profissão. Está aí até hoje, dando tiro para um lado, dando tiro para o outro, para ver se consegue prover a família. 6 pagarão a quantia mínima em seus cartões de crédito. Misericórdia. 6 de cada 10, ou seja, falhou na questão da administração financeira. As finanças estão bagunçadas. 5 terão um sério problema com pornografia. Essa área aqui é perigosíssima, delicadíssima para nós homens, especialmente.
Mulheres, mas para nós especialmente, muitos homens é pego nesta área aqui, ó, pornografia. E ele convive com isso de maneira escondida. Crente, dentro da igreja. 4 irão se divorciar, família destruída. E todos os 10 pesquisados, uma pesquisa americana, enfrentarão tremendas lutas para equilibrar trabalho e família. Ou seja, ele vai se dedicar demais ao trabalho e não vai ter tempo nenhum para a sua família. Porque isso está acontecendo hoje demais. Tem que trabalhar, ganhar dinheiro, e a família está indo para o ralo. A esposa está só em casa, os filhos estão só em casa. E ele está trabalhando, ganhando dinheiro. Então olha que pesquisa triste, perigosa para nós homens. Isso aqui está acontecendo com crentes, infelizmente. Homens dessa igreja, levante as suas mãos e fala assim: em nome de Jesus, eu não vou fazer parte desse grupo. Em nome de Jesus. Você está sendo alertado esse mês. Você está tendo oportunidade. Deus está falando conosco. Eu queria citar alguns exemplos aqui de homens na Bíblia que falharam dentro da sua casa. Homens bíblicos, homens de Deus. Não estou falando de gente do mundo, não. Homem de Deus falhou na liderança do lar, com a família. E depois eu fecho a palavra falando de algumas atitudes práticas, coisas que eu e você precisamos fazer para a gente poder demonstrar esse desejo de aceleração. Primeiro homem que falhou feio dentro da sua casa. Quem arrisca aí? Davi, muito bem. Todo mundo fala desse. Um grande homem de Deus. Eli também, vou falar dele. Muito bem, pastora, está aqui. Bem-vindo, tinha tempo que eu não te via. Se fizemos o IFC junto. Davi falhou no seu papel de homem do lar, Edmo, líder dentro da sua casa. Pensa comigo, Edmo, um grande homem de Deus, um grande guerreiro, um grande líder de Deus, um homem com sucesso tremendo na sua vida ministerial e espiritual, um conquistador, um homem corajosíssimo, um homem cheio de vitórias na sua vida, mas ele falhou dentro da sua casa, sua família. Davi falhou. Você vai encontrar essa história em 2 Samuel, do capítulo 11 ao 15. Anota aí para você ler na sua casa depois. 2 Samuel, do capítulo 11 ao 15, a Bíblia mostra a trama de Davi, ok? O que esse cara fez? Onde ele errou? Primeiro, ele cometeu um adultério, ele traiu sua mulher. Ele olhou para a mulher de outro, ele desejou a mulher de outro, ele foi atrás da mulher de outro. Cometeu um adultério, os irmãos conhecem a história. Por causa disso, a vida do cara dentro da casa dele arrebentou. Acabou com a família. Sofreu muito dentro da sua própria casa por causa desse pecado. Ele teve que lidar, irmãos, para vocês terem uma ideia, com a situação de estupro entre os próprios filhos, Helder. Pensa, você com tanto de filho dentro da sua casa e tendo que lidar com a situação de estupro entre os filhos, cara. Aminon fez isso com a irmã Tamar. Se apaixonou por ela, loucamente, malignamente, e estuprou ela. Dentro da casa de Davi, irmãos, família do homem segundo o coração de Deus. Aconteceu isso. Mas não para por aí. Depois um dos seus filhos se revoltou contra este que praticou esse ato terrível. O outro filho dele, chamado Absalão, ficou grilado com o irmão dele, esse irmão Aminon, e desejou matá-lo. Odiou no seu coração, tramou a morte dele, matou o seu próprio irmão. Você pensa que acabou por aí? Não, depois o próprio Absalão, mais na frente, ele se revoltou contra o próprio pai Davi. Então veja bem, irmãos, o homem segundo o coração de Deus, olha o que ele passou dentro da sua casa. Pastor, por que ele viveu isso? Com certeza ele errou em princípios básicos. Ele foi omisso como líder. Ele não disciplinou seus filhos corretamente. Ele não deu limites. Ele estava muito envolvido com guerras, conquistas lá fora. Ele deixou a desejar isso. Deixou a desejar. E aí, olha como é que os filhos cresceram com a ausência do pai. Faltou presença deste homem dentro da sua casa. Faltou educação nos princípios do Senhor. Ele estava seguindo a Deus, mas ele não se preocupou em trazer a sua família junto com ele.
Isso aconteceu com Davi. Outro homem, Eli, sucesso como sacerdote. A história de Eli está em 1 Samuel, do capítulo 1 ao 4. Anota aí para depois você ler também. 1 Samuel, Eli, tá? Davi é 2 Samuel, Eli, 1 Samuel, capítulo 1 ao 4. Sucesso como sacerdote, um líder espiritual tremendo. Inclusive, ele foi mentor de Samuel, quando ele era pequenininho. Ana entregou Samuel para Eli, depois para cumprir o voto dela, que ela tinha feito. Para ele cuidar dele, ensinar ele, pastorear ele, discipular ele. Samuel foi discipulado por esse cara aqui, ó, no início da sua vida. Mas com relação aos seus próprios filhos, ele foi omisso. Ele não deu limites. Seus filhos eram chamados de filho de Belial. Era um xingamento, como se fosse um xingamento da época. Filho do diabo, desgraçado, maldito, amaldiçoado. É isso que significa filho de Belial. Bom, os filhos de Eli, eram chamados assim. O povo se referia a eles usando essa expressão aqui, ó. Aqueles malignos, aqueles desgraçados, aqueles malditos. O povo chamava os filhos de Eli dessa forma. Pastor, o que eles fizeram de terrível? Esses caras brincaram com coisa séria. Brincou com as coisas de Deus. Com Deus não se brinca, e com as coisas de Deus também não se brinca. Esses caras brincaram. Pecaram de forma terrível ao lidar com os sacrifícios. Deus ordenava de uma forma, eles faziam de outra. Deus falava assim, é para fazer assim o sacrifício, é para pegar essa parte, é para comer isso aqui, separa isso aqui, faz isso aqui nesse momento. Eles faziam exatamente o contrário. As mulheres que serviam no templo, eles tinham relações sexuais com elas. Eles conquistavam elas, eles passavam a lábia nelas e deitavam com as mulheres, tinham relações sexuais com as mulheres que serviam no templo. Olha o tanto que esses caras brincaram com Deus. Depois Deus veio cobrar de quem? Veio cobrar deles? Veio cobrar de quem? Do pai. Do pai de Eli. Então olha o tanto que é séria essa questão, irmãos. Às vezes estamos na igreja, às vezes somos homens e mulheres de Deus, conhecemos a Deus, mas de maneira despercebida, de maneira silenciosa, somos omissos com a nossa principal célula, a nossa casa, a nossa família, casamento, nossos filhos. Isso é um alerta para nós. Talvez seja tempo hoje, Deus está falando com você, eu preciso acelerar nesta área. Eu tenho sido omisso, isso tem acontecido comigo, a minha casa não está em ordem. Talvez Deus está falando com você hoje, acelera, meu irmão. E o outro homem, Nabal, nós até falamos sobre ele lá no acampamento, numa reunião separada para homens. Nabal é a figura daquele cara riquíssimo, que tinha tudo, dava tudo para a família, para a esposa. Mas não era um cara presente, a esposa dele tinha medo dele, os filhos tinham medo dele de conversar com ele, a esposa escondia as coisas dele para não falar, porque o cara era bruto, violento, agressivo, mau, vingativo, cruel. Aliás, o próprio nome dele também significa tolo, insensato, mau. Nabal era um cara mau. E sua esposa, muito sábia, a Bíblia diz, formosa, bonita e sábia, sofreu com esse cara. Os filhos sofreram. E ele só não teve um final pior, mais trágico na vida dele, por intercessão da esposa. Senão ele tinha morrido feio. Davi queria pegar ele, por causa de uma que ele aprontou com Davi. Vocês leem a história, 1 Samuel 25, essa aqui. Fala de Nabal. Então quero mostrar para os irmãos que não adianta estar bem em todas as outras áreas da vida e não estar bem dentro da minha própria casa. Não adianta. Nós estamos vivendo um tempo onde o diabo tem acelerado, ele já deu o sprint dele, e o foco dele sempre foi, desde o princípio, famílias. Ele está trabalhando de uma maneira muito intensa para destruir lares, destruir famílias, trazer divórcio, separação, traição, distanciar filhos dos pais, pais dos filhos, produzir o caos dentro da própria casa. Ele está usando o celular para tirar o tempo que um deveria ter com o outro, cônjuges, pais e filhos, filhos e pais. Ele está usando um monte de armas. Nós estamos vivendo um tempo complicadíssimo, tempo do fim. Eu mostrei na primeira palavra, domingo passado, e olha que eu não falei de todos os sinais não, porque o tempo é pouco, nós temos muitas coisas. Depois olha, por curiosidade, leia sobre os sinais a respeito da figueira, que é Israel. O que está acontecendo com Israel nesses últimos anos? Tudo está aqui na Bíblia.
E tudo mostrando que vai acontecer exatamente antes do fim. Imediatamente antes do fim, está tudo acontecendo. Falamos de muitos sinais, muitas coisas que a gente tem visto e que mostra que nós estamos no fim, na chegada, no tempo de acelerar. Pastor, tá bom, eu creio nisso, eu me preocupo com isso, eu quero mudar isso. Então eu vou falar para você hoje algumas medidas práticas. Diga comigo, medidas práticas. É coisas que você tem que fazer. Não é você achar bonito eu falar aqui, você crer, você admirar, você receber no seu coração. Não, você tem que sair daqui decidido a fazer. Fazer. Comportamentos, mudar posturas, comportamentos. Decidir fazer escolhas difíceis às vezes. Mas que vai demonstrar para Deus, com essa postura sua, de que você está disposto a pôr o pé no acelerador e acelerar. Para você não perder tempo. Porque não sei se vocês observaram ali, olha lá, ó. Acelere no propósito antes que o tempo passe ou acabe. O tempo vai passar? Irmão, já está passando, nós estamos no fim. Repeti isso aqui 1 milhão de vezes. O tempo vai acabar também. Então, se você deixar para acelerar esse barco chamado vida espiritual sua, mais para frente, você pode se arrepender e não ter mais oportunidade. Então vejamos, medidas práticas. Primeira área sexual, que essa área é uma área delicadíssima, que pega muita gente dentro da igreja. A área sexual, o que você precisa fazer, homem e mulher? Presta atenção. Homem e mulher, por que não parar de curtir fotos delicadas, perigosas de outras pessoas nas redes sociais? Que tal? Que tal você tomar essa postura e demonstrar o seu desejo de acelerar? Porque tem homens e mulheres casados dentro da igreja que curte fotos de outras pessoas nas redes sociais, de biquíni, fio dental, mulher quase seminua, ele está olhando, ele curte. E pior do que curtir, ele faz comentários inconvenientes. Isso não é comportamento para um homem cristão, não. Nem um homem do mundo que se preze, casado, fiel à esposa dele, acho que ele não faz isso, quanto mais um crente. Mas não é só homem não, tem mulher também, curtindo foto de homens de sunga, barriguinha sarada, e aí faz comentários. E isso incomoda o cônjuge, isso já trouxe atrito entre eles, dentro do casamento deles. Mas a pessoa não muda, não está disposta a mudar isso. Que tal você mudar essa postura? Pisa no acelerador, meu irmão. Talvez amanhã você perca seu casamento, sua esposa, seu marido, e aí? Por causa de uma bobeira. Nós já atendemos casais aqui, um monte de casais que brigam por causa disso. Pastor, ele curte todas as fotos da fulana. Ué, como assim? Por que não parar também, além das curtidas, de fazer os comentários? Já falei disso aqui, outro ponto. Terceiro ponto, por que não parar com esse negócio de ter amiga ou amigo especial, com o qual demonstra liberdade e ou intimidade, que não convém para quem é cristão e casado? Você já viram aquela pessoa, aquele homem ou mulher, crente, casado, que ele fala assim, não, esse amigo é um amigo especial, que eu tenho há muito tempo, esse eu não posso deixar de conversar, de sair às vezes com ele, de encontrar. Como assim, gente? Homem cristão, mulher cristã não tem esse comportamento não, passou. Hoje seus amigos são aqueles que dá certo com você e sua esposa, você e sua mulher, que vocês encontram juntos, pronto. Não tem esse negócio, é um amigo, uma amiga que eu tinha na escola, nossa, ela é tão especial, marcou minha vida, e eu preciso, vez ou outra, estar com ela, no aniversário dela eu dou um presente. Como assim, irmãos? Isso não existe para o crente, para o homem de Deus, para a mulher de Deus. Esse comportamento talvez esteja minando a sua relação conjugal. Você não percebeu isso ainda? Para que brigar por causa disso? Abre mão. Você tem que valorizar quem está do seu lado hoje. A mulher da sua aliança, o homem da sua aliança. Pronto, acabou. Por que não parar de ocultar a senha do celular para o cônjuge? Uai, pastor, mas tem isso dentro da igreja? Tem. Tem mulher que não deixa o homem pegar o celular de jeito nenhum. Tem senha. Tem homem que não deixa a mulher pegar o celular de jeito nenhum. Está errado. Está errado, meu irmão. Acelera, para com esse negócio. Muda essa realidade na sua casa. A Bárbara pega o meu celular a hora que ela quiser. Fica olhando lá e a mensagem, puxa,
rola o dedinho, vai lá embaixo, vê tudo. Tem hora que eu tenho que falar, me dá o celular, estou precisando dele, Bárbara. Eu vejo dela. Uai, nós temos essa liberdade, por que você tem que ter senha com o seu cônjuge? Por quê? Tem algo errado. Que tal urgentemente deixar pornografia ou vídeos e imagens impróprios para cristãos, que às vezes são acessados escondidos pelo celular? Eu preparando essa palavra, Deus falou comigo, tem homens dentro da igreja, desta igreja. Eu não pastorei outra, estou aqui. Tem homens desta igreja que escondem essa prática da esposa, dos filhos, e ele convive com isso. Deus está te dando a oportunidade hoje, Deus está te chamando hoje para você acelerar. Você está no final da corrida, meu irmão. Você vai prestar contas para Ele. Deixa esse negócio, domina a sua carne. Decida hoje, escolha hoje. Você pode vencer em Cristo Jesus. Você pode. Eu sei que todos nós somos tentados nessa área. Não é só você. Mas se você quiser em Deus, você pode vencer. Isso mina a sua relação, isso polui sua mente. Isso te distancia da sua mulher, do seu esposo. Isso macula a sua relação. Isso quebra o ambiente dentro da sua casa, você nem percebe. Isso abre uma brecha tremenda para o diabo entrar. Você nem está percebendo que a coisa não está legal. Talvez seja por essa prática maligna, nociva. Abandona esse negócio. Por que não procurar ajuda para ajustar a vida sexual no casamento? Casal que não tem essa área funcionando bem está fadado ao fracasso. Isso atinge as outras áreas, deixa a relação vulnerável, distancia o casal. Em nome de Jesus, se você não tem sido satisfeito, porque essa é a palavra, eu e você, nós homens, mulheres, cristãos, casados, nós precisamos ser satisfeitos sexualmente dentro do nosso casamento. Está satisfeito? Levanta a mão para o céu, agradeça e desfruta desta bênção. Não está satisfeito, pastor, eu faço sexo uma vez por mês. Meu irmão, acelera, o trem está feio para você. Eu faço sexo uma vez no semestre, piorou, meu Deus, acelera, corre, busca ajuda. Você vai conviver com isso, você vai aceitar isso. Uma bênção dessa que Deus deu para nós, viver e desfrutar dentro do casamento. Não é para você jovem solteiro, não. Você vai casar ainda e vai desfrutar disso. Mas você está aceitando viver infeliz. Está faltando, essa área está vazia dentro de você. Casamento saudável, abençoado, tem que ter uma vida sexual equilibrada, ajustada. Não aceite menos do que o Deus projetou para a sua vida nessa área tão importante. Pastor, já tentamos. Em nome de Jesus, busca ajuda. Busca ajuda, irmãos. Nós estamos aqui para pastorear vocês, para aconselhar vocês, para trocar ideia com vocês. Atendemos muitos casais. Pastor Brito é um especialista em matrimônio, vida sexual, inclusive. Ele ministrava muito antigamente, agora que ele não está. Esse dia nós fomos para um encontro de pastores aí, o cara abraçou ele lá e fez a maior festa, lá, o maior sucesso, lembrando de uma aula sobre sexo que ele deu há muitos anos atrás. Ele tem um curso muito legal nessa área. Nós estamos aqui para ajudar. Mas se você não quiser acelerar, o diabo vai acelerar contra você. Ele não vai tirar o pé do acelerador, ele não vai. Muito melhor do que você terminar num divórcio, numa traição, numa separação, é você pisar o acelerador rumo ao propósito e pedir ajuda. A Bíblia diz lá em Tiago que aqueles que confessam as suas culpas uns aos outros, ou seja, aqueles que se desabafam uns com os outros, Helder. Desabafar, contar as falhas, as fraquezas, e oram uns pelos outros. O que acontece quando a gente faz isso? A Bíblia fala lá, garante essa promessa, quando você faz isso, acontece a cura, libertação. Mas se você esconde, omite, ignora, o diabo está trabalhando, enquanto você está ignorando. Que tal, a última aqui nessa área, que depois eu vou para outra área. Que tal você mudar essa postura, sendo um homem ou mulher casado, de ficar dando carona para pessoas solteiras? Essa prática não é legal, ela é perigosa.
para nós cristãos, homens casados, mulheres casadas, não convém você ficar dando caronas. Para com esse negócio, evita isso, porque esse negócio pode te dar dor de cabeça, ok? Área social, falei de área sexual, o que você tem que fazer na área social? Por que não separar um tempo para sua esposa e levá-la para um programa diferente? Você, homem, você faz isso? De vez em quando, surpreende sua esposa, leva para um jantar, um programa agora, Dia dos Namorados mesmo, foi agora quinta-feira, né? Pelo menos nas datas especiais. Por que você não faz isso? Eu vou começar a fazer isso, pastor. Eu não faço, eu não tenho esse costume, nós não saímos, eu não levo minha mulher para jantar, para passear, não tem tempo. Não, homem, em nome de Jesus, abra os seus olhos. Mulher precisa disso, mulher valoriza isso. Leva sua mulher para fazer um passeio especial. Por que não programar umas férias de qualidade com a esposa e com os filhos? Uma vez uma irmã desta igreja aqui, vocês conhecem todo mundo, chegou em mim e falou: pastor, meu esposo nunca viajou comigo, com os filhos. Nunca! Essa palavra é forte mesmo, a gente não pode usar ela qualquer. Mas ela usou essa palavra, falou: nunca viajou com nós. Poxa vida, que cara abençoado. Nunca levou a esposa e os filhos para viajar, irmão Mauro, para tirar um tempo de descanso. Que valor que esse cara dá para a família, para os filhos, para a esposa. Que tal, homem? Programa as férias juntos. Sua mulher precisa de descanso junto com você, com os filhos. Isso faz parte da vida. Isso é importante. Isso é importante. Não é só trabalhar, ganhar dinheiro. Não. De vez em quando isso aqui tem que acontecer. Um presente, uma surpresa, um programa diferente, uma saída. Pelo menos no aniversário da esposa, do esposo, na data de aniversário de casamento. Isso é importante. Pastor, eu não faço isso, não tenho esse costume. Está em tempo ainda. Pisa no acelerador aí, ó. Muda a sua postura com a sua esposa dentro da sua casa. Você vai colher por isso. Você vai colher. Que tal estabelecer uma rotina de momentos de lazer e descontração junto com os filhos e a esposa? Só para rir junto. Você tem esse hábito? Estou vendo ali o Igor, a Ariane e os dois meninos deles, a Iane e o Isaac, né? Sair de vez em quando com eles só para rir, vai para a pracinha, correr, brincar, sujar, e rir com a esposa, rir com os filhos. Isso é super importante para o bem-estar da relação. Isso fortalece vínculos dentro da casa, os pais com os filhos com os pais. Nós estamos vivendo uma era da escravidão, né? Com relação ao trabalho, a questão do dinheiro. As pessoas só querem trabalhar e ganhar dinheiro, e está deixando o mais importante. Que tal avaliar se estar morando? Isso aqui acontece muito. Já conversamos com muitos casais também vivendo essa realidade aqui. Que tal você avaliar se estar morando dentro ou nos fundos da casa dos pais, ou muito perto, não está sendo prejudicial para a sua relação? Quando nós fazemos o curso de casais com todo mundo aqui, a gente fala isso. A primeira coisa que tem que fazer: você vai casar? Sai da casa do pai e da mãe. Por quê? Porque a Bíblia ensina assim. Ah, pastor, eu quero morar no barracão lá no fundo, que aí não vou precisar de pagar aluguel, economizar. Não. A gente fala claramente: não compensa, sai. De preferência vai para longe dos seus pais. Porque você morar dentro da casa dos pais ou perto, isso aí vai te influenciar negativamente. Então veja quantas posturas, o tanto de coisa que nós podemos fazer. Você pode sair daqui hoje decidida a começar a fazer, e que eu tenho certeza que vai demonstrar para Deus, você com essas atitudes, você vai demonstrar para Deus que você está querendo acelerar, dar um sprint. Amém? Na área da comunicação, por que não separar um tempo para o diálogo informal, conversar sobre coisas que envolvem o dia a dia de todos? Isso aqui nós não estamos tendo mais dentro das famílias. Não está mais. Hoje está todo mundo conversando muito com o celular. Mas um com o outro, comunicação real, olhando um no rosto do outro, olho no olho, não está tendo. Homem, mulher dessa igreja, pais, se liga nisso aqui, ó. Por que não praticar o pedido de perdão? E o tempo é agora, né? O tempo é hoje.
Por que não praticar esse diálogo para resolver questões, às vezes delicadas, que só têm sido jogadas para debaixo do tapete, mas nunca resolvidas? Homens da igreja, mulheres, casais. Ontem eu ministrei lá no pastor Douglas para casais, fiz essa pergunta lá. Nós falamos sobre o divórcio cinza lá. Um assunto muito sério, depois você lê sobre isso aí. O divórcio cinza, por que dessa expressão, desse nome? E eu perguntava para eles assim, quando você tem crise no seu casamento? Porque tem algum casamento que não tem crise? Quem não tem crise aqui, levanta a mão. Tem alguém que não tem problema? Às vezes, todo casal passa por isso. Todo. Quando elas aparecem, o que você faz? Você senta para conversar e resolver, ou você joga o negócio para debaixo do tapete? O que você faz? Porque o casal cristão, o homem e a mulher de Deus, ele tem que sentar e fazer a famosa DR. É bom conversar para resolver conflito? Não é bom, não. É ruim demais. É desgastante, é estressante, é ruim. Mas é o caminho para resolver. Sentar, pedir perdão, ouvir a esposa 1 hora, 2 horas, se for necessário. Ouvir o marido, fazer ajustes na relação. Meu bem, me perdoa, eu errei nisso aqui. Meu bem, isso aqui tem me incomodado há muitos anos. Meu bem, isso aqui tem me matado. Meu bem, em nome de Jesus, vamos mudar isso. Me perdoa. Casal precisa viver isso como rotina de vida. Senão, meu irmão, não existe casamento sem isso, não. Não existe. De 2 1, ou você está vivendo de fachada, ou logo, logo a bomba explode. Não existe. Casamento sem DR. Não existe. Pastor, eu não estou conseguindo, nós dois, entre nós lá. Toda vez que a gente senta, parece que a gente briga de novo, aí só vai ficando pior. Aí cada um fica para o seu lado, isolado, calado. Volta naquele ponto que eu falei aqui agora, há pouco. Busque ajuda. Busque ajuda. Muito melhor do que você esperar o leite derramar e ter aquele trabalhão todo para limpar o fogão quando o leite derrama. É muito melhor você ficar lá pertinho, lá olhando ele antes dele derramar. Não está conseguindo resolver os conflitos, a relação está pesada, está tensa, está ruim, eu estou sentindo que a cada dia eu estou distanciando mais do meu cônjuge. Em nome de Jesus, busque ajuda, porque nós já falamos isso aqui repetidas vezes, depois que acontece o mal, é muito mais difícil você remediar. Nós temos que entrar antes de acontecer o mal, nós queremos te ajudar antes de acontecer o mal. Mas você tem tido tempo para viver isso aqui? Ah, pastor, nós chegamos num patamar no casamento nosso que a gente conversa as trivialidades de um casal e vai tocando a vida. E normalmente não temos tempo para conversar sobre coisas importantes. Eu te digo em nome de Jesus, mude hoje, acelera hoje, porque casamento não sustenta sem isso. Sem conversa, sem diálogo, sem abrir jogo, abrir coração. Abrir coração, não é guardar, esconder, não, é abrir um com o outro. Aí vai viver bem. Por que não colocar regras dentro da sua casa com relação às telas? Lá em casa eu já coloquei. Na hora da comida não tem celular. Porque nós estávamos comendo com o celular, Helder, do lado e... Ué, mas como assim? Estou comendo, pondo um garfo, respondendo a mensagem, outro garfo na boca e o negócio apita. Isso está sendo normal nas famílias de hoje, normal. Coloca a regra enquanto há tempo, especialmente nesses 2 momentos, refeições e antes de dormir. Joga esse negócio longe, joga o celular longe. Vai comer, deixa ele distante. Vai dormir, acabou. Porque naquele momento que você está deitando ali antes de dormir, você vai conversar com a esposa, às vezes vai terminar um momento de intimidade, gostoso, saudável. Mas se o celular estiver lá com os 2 na frente, vai acontecer isso? Não vai. Então coloca a regra. Seus filhos, adolescentes, jovens. Não, essa regra aqui em casa é para funcionar assim. Você homem, você líder da sua casa, acorde enquanto é tempo. Porque o relacionamento que a gente tem que ter é uns com os outros, não é com o celular. O celular está tirando as conexões. O celular está tirando as conexões dentro do lar. Nós queremos promovê-las. Nós queremos que elas aconteçam. Então coloca a regra. Eu coloquei lá em casa, mas talvez na sua casa seja outras, funcione de outras formas. Você pode adotar essas regras enquanto há tempo. Isso serve para os cônjuges e serve para pais e filhos. Agora, especificamente os pais.
Porque esses dias eu fiquei sabendo de algo lá no acampamento, e já pensando nessa palavra, preparando, Deus falou comigo. Pais, da Igreja Luz para os Povos de Itatiaia, por que não sentarem com os filhos para resolverem pendências que vocês sabem que têm com os filhos? Coisas do passado, comportamentos errados do passado, talvez agressões verbais ou físicas. Você marcou seu filho criou uma resistência com você. Hoje você não tem um canal aberto com seu filho, e você sabe disso. Por que não sentar com o filho e resolver isso? Pedir um perdão, orar com ele, abrir o coração, dizer para ele: filho, eu errei, mas eu te amo, eu estou aqui como seu pai, sua mãe. Pode acontecer às vezes com a mãe, mas o pai que às vezes é violento, truculento. Eu uma vez cometi um erro terrível, eu fiquei chorando o dia inteiro por causa disso, com o Pietro, não sei se você lembra disso. Aconteceu algo lá em casa, eu fiquei muito nervoso, virei o tapa nele assim no peito dele, ele bateu na parede, eu falei: meu Deus do céu, o que eu fiz? A Bárbara: amor, não faz isso, amor, calma. Eu não lembro o que era a situação, mas eu fiquei muito nervoso com o que ele fez lá, ou me falou algo, e eu virei o tapa nele assim, eu falei: meu Deus, Deus na hora me deu um tapa também, na hora. E eu chorei o dia todo, à noite. A Bárbara depois chegou em mim e falou: amor, conversa com o Pietro. Eu não sei nem se ele lembra disso, talvez para ele, não sei como é que foi que ele recebeu isso, mas para mim acabou comigo. Aí eu fui até ele, conversei, pedi perdão, mas às vezes nós pais erramos. Você fica irado, você fica sem paciência, algo que ele te fala, que ele faz, o sangue sobe na hora, e você age de maneira errada, e algo que você fez às vezes há muitos anos, e você nunca pediu perdão. Você nunca chegou no seu filho para retratar, e às vezes o canal foi interrompido, às vezes esse negócio marcou ele negativamente. Por que, pai? Por que, mãe? Não chamar, resolver. Depois que o filho morre, adianta? Você já viu quando a gente vai em velório, o filho morre, o pai e a mãe estão desesperados lá no caixão, louco. Mas talvez esse desespero é por algo que ele sabe que deveria ter sido resolvido em vida e não foi. Por que não ter essa postura? Por quê? Estamos caminhando para o final. Área profissional. Estou falando só de coisa que eu e você precisamos decidir fazer, para acelerarmos. Que tal avaliar se não está sendo prejudicial para o casamento, seu casamento, para os filhos, especialmente se forem pequenos, os vários dias ou as várias horas que você fica fora de casa, viajando, ainda que seja trabalho. Eu escutei de uma mãe dessa igreja: pastor, meu marido viaja demais. Pastor, eu sinto falta do meu marido. Os meus filhos estão sentindo falta dele. Trabalho, dinheiro, não está fazendo nada errado. Mas o diabo às vezes está usando a circunstância e o cara está muito focado naquilo que não é o mais importante. O mais importante é a esposa, o filho pequeno. E ela está muito carente, ela está sentindo isso. Meu marido viaja um atrás do outro, é uma viagem, ele vive mais fora de casa do que aqui dentro. Homem ou mulher, pode acontecer, mas mais normalmente com os homens. Que tal você avaliar até que ponto esse negócio compensa? A vida está passando, o tempo está passando, os filhos estão crescendo, a esposa está dentro de casa sofrendo. E você na estrada, viajando e trabalhando. Ah, pastor, mas eu estou dando dinheiro, a provisão, estou colocando a comida. Isso não é o mais importante. Estou falando que você tem que deixar de trabalhar e ser o provedor, não. Me entenda. Você é o provedor do lar mesmo. Mas o mais importante não é assistência material, é assistência emocional, afetiva. É essa assistência que a sua mulher precisa, seus filhos precisam. Por que não acelerar, cara? Acelera, abre os olhos. O trabalho vai passar, tudo vai passar. Amanhã você nem vai trabalhar mais, você vai aposentar, não dá conta. E sua família? E seu casamento? E sua mulher carente dentro de casa? E os filhos sentindo sua falta? Como é que vai resolver esse negócio depois lá na frente? Por que não começar a orar, talvez, para Deus abrir outra porta? Porque o trabalho está te complicando. Que tal avaliar se o ambiente do seu trabalho, no ambiente do seu trabalho, as pessoas com quem você trabalha não têm te empurrado para coisas erradas, pecaminosas?
Tem pessoas que trabalham num ambiente extremamente hostil, complicadíssimo, perigosíssimo, muita tentação. Os amigos, o ambiente do trabalho leva ele para o pecado. Uai, por que não orar e Deus me tira disso aqui? Deus, abre uma porta melhor. Deus, eu preciso do trabalho, mas aqui está complicando minha vida cristã, minha fé, minha família, meu casamento. Por que não orar e pedir algo diferente para Deus? É mais importante você ganhar o tanto de dinheiro que você está ganhando lá? É mais importante, será que o status do seu trabalho do que a sua família, a sua casa? Uma vez, eu não sei se eu contei isso aqui para a igreja, eu trabalhava numa academia. Porque antes de virar pastor, fazer teologia, eu era professor de educação física. E trabalhei em escola, academia. E eu trabalho numa academia aqui em Goiânia e uma mulher começou a dar de cima de mim, irmãos. Mas assim, ela começou com as indiretas, Edson, e depois começou com as diretas. E eu falando, meu Deus, eu não lembro se eu era namorada da Bárbara, solteiro ou recém-casado. Eu sou ruim de lembrar coisa assim distante. E eu orava, Senhor da glória, me tira dessa mulher, que mulher que ia ser um canal do diabo, que mulher esquisita, que mulher que ela me viu em mim, não é possível, eu sou um homem comprometido. E eu orando, e a mulher não parava. Ela passou das indiretas para as diretas. E começou, eu conversei até com o patrão na época, eu falei, rapaz, eu tenho um negócio acontecendo comigo aí, assim assado, eu não sei se eu vou continuar aqui não. E aí continuou e foi passando, e essa mulher não largava do meu pé. Sabe o que eu fiz? No outro dia eu cheguei nele e falei, não trabalho aqui mais. Pode assinar minha carteira aí, manda embora, não dou conta, mas eu não quero complicar minha vida. Eu percebi o perigo, eu percebi o diabo querendo me destruir, eu percebi. Eu poderia ter ficado lá, eu poderia ter continuado, dado asas à cobra, como se diz, poderia. Eu decidi, eu fiz igual o Davi José quando viu a mulher de Potifar. Saí correndo, falei, fulano, assine minha carteira, se você não quiser nem me pagar o que eu tenho aí, eu vou embora, não volto mais nesse lugar. Graças a Deus, nunca mais vi essa mulher, não tive contato. Mas talvez o seu trabalho seja um ambiente perigoso para você. Perigoso. Ou talvez outro ambiente, estou falando de trabalho. Mas o que eu quero te mostrar é que talvez você precise acelerar, cara. É uma postura, uma atitude que você tem que tomar para ontem, porque senão amanhã pode ser tarde. Graças a Deus saí, fiquei livre. Permaneci fiel na minha aliança com a minha esposa. E vou até o fim, até o céu. Em nome de Jesus. Tinha mais coisa para falar aqui, mas o tempo... Quero fechar aqui para a gente orar. Eu acho que Deus já falou conosco e vai continuar falando. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 38, versículo 1. Eu vou ler esse texto aqui e nós vamos fechar. Olha o que a Bíblia diz. Olha o conselho de Deus para esse homem, e eu creio que é o conselho dele para nós nesta manhã. Isaías 38, versículo 1. Somente me ouça aqui, para a gente não perder tempo, senão eu vou ter que te esperar. Olha para cá. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele diz, assim diz o Senhor, para nós aqui hoje nessa manhã: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha o conselho do profeta para este homem, e é o que Deus está falando para nós hoje. Põe em ordem a sua casa, põe em ordem a sua família, acelera nas áreas que você precisa acelerar. Deus está te dando mais uma oportunidade hoje. Não jogue para amanhã. Este mês de junho eu creio que Deus vai falar muito conosco com relação a esse assunto. E a intenção de Deus é te fazer chegar no final da corrida como um vencedor. Quantos querem chegar no final como vencedor? Amém. Ninguém quer chegar aqui e sofrer dano, ninguém. Ser disciplinar, não. Todos nós queremos chegar como vencedores. Então tudo aquilo que Deus está colocando nas suas mãos hoje, tudo aquilo que Deus está falando com você hoje, a ordem de Deus para nós hoje: põe em ordem a tua casa, acelera antes que o tempo acabe. É para que nós possamos desfrutar de tudo que Ele tem para nós nesta corrida. Amém?